Quem são os injustos? De 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9. Comentário de Emaro Persona. Na realidade, toda essa gangue desse versículo é a mesma do versículo seguinte. Lê o contexto. O que diz lá? No versículo 9, 1 Coríntios 6, 9, né? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. A outra versão fala, tais fostes alguns de vós. Ou seja, estas coisas, né, foram alguns de vocês, como fala no Darby. Mas, aí que vem a diferença, versículo 11. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Então percebe que esses do versículo 11 são os do versículo 10, depois de lavados, santificados e justificados. Porque os salvos não são um grupo de Madres Teresa de Calcutá, não é uma turminha de santinhos, né? O cara que anda assim pela rua, são pecadores. E o que são pecadores? Pecadores são pessoas assim. Então, o que é um devasso? Um devasso é o que leva uma vida sexual permissiva, aberta, hedonista, né? Em outra versão fala os injustos, os idólatras. A idolatria não é só adorar ídolo de pau e barro. Idolatria é você ter qualquer coisa que seja o seu Deus, que seja aquilo que você preza mais do que qualquer outra coisa. Se você acha que não pode viver sem a paixão da sua vida, você vai sofrer para sempre, você é idólatra. Se você acha que não pode viver sem os seus filhos, você é um idólatra. E muita gente estraga os filhos por ser idólatra dos filhos. Por querer controlar os filhos de tal maneira para que os filhos sejam um retrato fiel da sua própria pessoa. Mas os filhos, eles chegam um momento, eles vão ter a vida própria deles. Eles vão ter a própria maneira de ser deles. E às vezes a pessoa estraga o filho. Se o seu carro, né? Se o seu emprego, tem gente que é idólatra de emprego. O cara se aposenta e morre, porque ele pensava que o emprego dele era... Uma vez eu recebi um e-mail tão triste. Era um cara, ele tinha sido presidente de uma das grandes operadoras de cartão de crédito, cartão internacional. E ele escreveu para mim, perguntando se eu podia mandou um currículo dele, se eu podia fazer um trabalho de coach com ele, né? Porque ele já estava com uma certa idade, ele tinha sido demitido. E isso eles fazem com dos postos mais elevados nessas grandes empresas. Chegou num momento lá que o cara já é muito caro. Ele falou, eu tinha avião à minha disposição, avião executivo, né? Tinha carro com chofer, tinha isso, tinha aquilo, viajava o mundo inteiro, papapi, papapá. A vida dele também, claro, era uma vida muito rica. Então, esses caras, a gente pensa que eles ganham dinheiro. Mas para manter a posição, manter o status, ele tem que ir nas grandes festas caras também. Ele tem que estar com as roupas mais caras, a mulher dele tem que estar vestida com as grifes dos melhores costureiros do mundo. Então ele tem um custo de vida elevadíssimo também. Ele ganha muito dinheiro, mas ele gasta muito dinheiro. E de repente você corta a renda desse cara, com o que ele fica? Só com o custo de vida elevadíssimo. Ele fica ele é membro do clube de golfe, os filhos estão na melhor escola de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele tem iate ancorado lá na como é que chama aquele lugar? Na Marina. Ele tem um iate na Marina, com manutenção, com marinheiro, com piloto, com tudo, pagando salário o mês inteiro. De repente, poda a renda dele. Ele entra em parafuso, ainda mais com uma certa idade. E esse cara queria que eu assessorasse ele. Eu falei assim, imagina se eu tenho competência para assessorar um cara desse, né? Eu vi o currículo dele, fiquei com vergonha. Acho que ele me viu na internet e achou que
né, que eu era grande coisa, o marketing pessoal bem feito, tudo. Ele achou que eu tinha alguma coisa. Mas era um problema, porque ele era uma pessoa que, de repente, fugiu. O trabalho dele era o ídolo. O Deus dele era o trabalho. Então, qualquer pessoa que tenha qualquer coisa que seja um Deus... Eu conheci um rapaz, o Lemão já deve conhecer essa história. Eu morava em São Paulo, as crianças eram pequenininhas, a gente reunia em São Paulo, no meu apartamento, e a Elinor veio um dia e falou assim, tem um rapaz que chama-se Mário, e a gente precisava fazer uma visita, que eles estão numa miséria tremenda. A mulher dele é faxineira da escola, mas eu percebo que eles não têm jeito de pessoa simples. Aí nós juntamos lá, fizemos uma vaquinha, compramos umas cestas básicas lá, um monte de comida, levamos na casa desse homem. Era um bairro perdido lá no fim de mundo de São Paulo, aquele lugar bem barra pesada. Chegamos lá, a casa dele, na realidade, era uma casa caindo aos pedaços que ele invadiu. Era uma casa abandonada que ele invadiu. E no quintal da casa tinha uma Chris Craft Constellation. Vocês que moram em Salvador, talvez tenham visto uma Chris Craft Constellation, que era o iate, né, a lancha mais famosa que tinha nos anos 40, 50, 60, era a Chris Craft Constellation. Era um barco de cabine, né, com 2 motores diesel, uma coisa linda. E estava no quintal, escorada com paus, assim, aquela coisa imensa. Porque quando você vê um barco de baixo, você vê o barco na água é uma coisa, mas você vê o barco na terra, ele é grande para burro, porque ali dentro tem um apartamento, né, no casco dele, lá, escondido atrás do casco. Eu olhei e falei, o que é isso? O que é isso aqui? Olha como é que uma pessoa fica idólatra. Aí, ele contou a história dele. Ele era fabricante, ele tinha uma indústria de cadeiras no Paraná, de móveis no Paraná. Ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Tudo. E aí ficou devendo para meio mundo. Aí o que ele fez? Ele conseguiu pegar umas malas, umas coisas lá, pegar carona foi até num caminhão, acho caminhão, que ele pegou carona, ele e a mulher, os filhos eram pequenos, aquela era a segunda mulher dele. E vieram para São Paulo, para se esconder em São Paulo. E acharam essa casa abandonada e entraram na casa. Só que teve um problema, ele conseguiu também, aliás, agora que eu lembrei, o caminhão cegonha, ele conseguiu um caminhão cegonha para trazer a Chris Craft, a lancha, e deixar em Santos. Deixar no porto de Santos, lá num lugar lá fora d'água, né, num canto lá. Aí ele veio para São Paulo. Só que aí começaram a chegar as contas também do aluguel do terreno lá da lancha. Aí ele conseguiu trazer a lancha para São Paulo, porque a lancha era inviável. Ela precisava de reforma. Mas era o xodó da vida dele. Então pôs a lancha no quintal. Mas aí aconteceu o seguinte, um bairro muito pobre, muito barra pesada, aquela lancha com um monte de metais de bronze, né? Tudo bronze, aquelas coisas tudo bronze. Cada manhã que ele ia olhar, tinha sumido um pedaço da lancha. E a molecada ia lá e arrancava durante a noite, né? Então ele precisava de dinheiro para consertar a lancha e vender. Mas para ganhar dinheiro ele tinha que sair de casa para trabalhar e não podia sair de casa. Porque se ele saísse de casa, iam roubar mais pedaços da lancha. Então ele ficou num impasse. Ele tinha uma lancha que não dava para vender para ninguém, com 2 motores diesel dentro da lancha, que precisavam peças para arrumar, todo um casco que precisava de reforma, a mulher fazendo faxina na escola e pegando fim de feira, ela ia no fim de feira para catar aqueles tomates no chão, tudo aquilo que varriam das barracas, ela enchia um saco e levava para casa para fazer sopa para as crianças. Olha o impasse, chamava-se Mário, cara. Eu falei para ele, Mário, você quer resolver o seu problema? Eu quero, estou pedindo a Deus uma maneira de resolver o seu problema aqui, para poder eu conseguir um emprego e trabalhar. Porque o cara era estudado, o cara tinha conhecimento, ele tinha habilidades, né? Eu falei, tudo que você precisa para resolver o seu problema é uma caixa de fósforo. Como assim uma caixa de fósforo? Põe fogo na lancha. Não, imagina, põe fogo na lancha. A lancha é o seu ídolo. Você vive em função da lancha. Você não pode sair de casa por causa da lancha. Você não pode arrumar um emprego por causa da lancha. Você não pode ganhar dinheiro também para consertar a lancha. Então você vive. A lancha é o seu estorvo, é o seu ídolo. Põe fogo nessa porcaria aí, pronto. Se livra disso.
Então isso é idolatria. Quando fala idólatras aqui da passagem, eu não sei o que ele fez depois. A Elinor talvez saiba, porque eu acabei perdendo o contato, mas a Elinor sabe. Só que tem 40 anos atrás quase, né? 30 e tantos anos atrás foi isso. Nem sei se é vivo ainda o rapaz. Mas esses aqui, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, não precisa explicar o que é, né? Ladrão, avarento. Avarento é amante de dinheiro. Isso aqui, ó, é o que ensinam as igrejas do Evangelho da Prosperidade. Ensina você a ser avarento, a querer mais dinheiro. Bêbados, maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. Então todos esses, quando eles são salvos, eles viram o versículo 11. Eles são santos agora. Então todos nós éramos isso. Alguém fala assim, mas eu não era homossexual, eu não era ladrão, eu não... Todos nós éramos pecadores. Do coração do homem saem todas essas coisas. Então veio no pacote. É que você não abriu todo o pacote. Porque se você abrisse uma gavetinha dele, tinha lá essas coisas também. Por que você vê, às vezes, no jornal, que o cara mata a família inteira, por exemplo? Aí tu fala assim, nossa, o homem era tão bom, tão amoroso com as crianças, não fazia mal para uma mosca. Pois é, ele abriu a gavetinha das outras coisas que tinha no coração dele e mandou ver. Um exemplo muito bom para entender isso, digamos que aqui, em qualquer uma dessas passagens aí que fala, né, dos que não herdarão, estivesse escrito assim, nem os pugilistas, né, os caras que lutam boxe. Agora você imagina eu, com 65 anos, o cara fecha meu carro na rua, dá uma fechada, bate no carro, alguma coisa assim, eu desço do carro, vou tirar satisfação com ele, ele vai tirar satisfação comigo, a coisa esquenta e eu, dou um soco no nariz dele. Pronto. Perdi a salvação? Não. Eu nunca fui pugilista. E o fato de ter dado um soco no nariz dele não faz de mim um pugilista, porque se eu entrar num ringue eu sou morto em 30 segundos. É nocaute, já na hora que dá o gongo, vai pim, já cai. Não dá nem tempo de pensar. Então é isso, é o que caracteriza essas pessoas. Então essas pessoas são caracterizadas por isso. O cara é um bêbado, como fala lá, um beberrão, porque todo mundo conhece ele como um beberrão, porque ele está sempre bêbado, ele está sempre alcoolizado. O cara é bandido porque a profissão dele é bandido. Ele é criminoso por profissão. Ele é matador profissional, ele é assassino profissional, também, ele está nessa... Qualquer uma da coisa. Ele é... Por exemplo, hoje está muito em voga isso, né? Que aqui fala nem os efeminados, nem os sodomitas. Bom, o cara pode cair num pecado desses. Mas ele é diferente daquele que é. Ele é caracterizado por isso. Ele põe lá no Facebook, ele põe um arco-íris no perfil dele, ele vai na parada gay, ele é uma pessoa que incorpora esse tipo de coisa, esse tipo de pecado. Assim como é o comilão. O comilão, aqui fala, esse aí normalmente tem aquele ditado, né? Crente não bebe, mas come que é uma bênção. É aqui esse de Gálatas, né? Que ele fala como é que ele fala aqui em Gálatas? Os glutões, não. 5, é aqui, ó. Veja só que está na mesma lista de homicídio, bebedice, glutonaria. Glutonaria, comer demais. Então tem gente que vive para comer. Tem gente que você sabe, esse cara é glutão, só pensa em comer, está estourando aí, parece um balão e não para de comer, não cuida da saúde, é um glutão. Então uma coisa é você, eventualmente, né, você chega na casa da sogra, tem aquela macarronada no domingo, que você está com fome, você come demais. Isso não fez de você um glutão. Foi um eventual que você deslizou ali, escorregou, né? Mas é diferente daquele que vive para essa coisa. É isso que o caracteriza. É nesse sentido. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.